Bom, Dora Kramer, Cristiano Vilela, enquanto a gente falava, a informação foi divulgada. A Procuradoria-Geral da República acaba de apresentar a primeira denúncia pela tentativa de golpe após a eleição de 2022. Bom, Dora Kramer, Cristiano Vilela. Então a informação já saiu, nós, claro, estaremos acompanhando os desdobramentos. Havia uma expectativa de um fatiamento pelo procurador Gonê. De qualquer forma, é saber se essa primeira denúncia é focada no ex-presidente Jair Bolsonaro e também em Walter Braga Neto, que foi vice na chapa em 2022. De qualquer forma, agora o mundo político já tem essa realidade, essa denúncia já foi feita. Dora Kramer. Pois é, agora o noticiário é todo em volta disso. A gente não vai ter aquele ambiente parecido lá com o Mensalão, né? Lá em 2012, que o país parava para acompanhar, ou aquela CPI dos Correios, que foi lá em 2005, porque as sessões das turmas, isso será julgado, examinado pela primeira turma, elas não são transmitidas ao vivo, ao contrário das sessões do plenário, não é? Mas, de qualquer modo, vai ser um acompanhamento para e passo e, olha, repito, ex-presidente Jair Bolsonaro não está tranquilo, porque se os advogados dele tivessem feito uma análise de que o Supremo terá nas mãos uma denúncia frágil, ele não estaria nessa movimentação toda. Bom, Cristiano Vilela, para você, claro, o lado mais jurídico da questão, mas obviamente pode fazer a sua avaliação política disso e, de qualquer forma, é saber, a denúncia é oferecida, isso vai para o Supremo, o que acontece a partir de agora, Vilela? Pois é, Thiago, é importante, claro, que a gente tenha acesso integral, né, a uma informação que chegou agora, nesses últimos minutos do ingresso do protocolo dessa denúncia por parte da Procuradoria-Geral da República. Agora, o passo é que o Judiciário, no caso o Supremo Tribunal Federal, eventualmente analise se existem elementos concretos para que o processo de fato caminhe, o de fato possa andar, e aí as partes sejam ouvidas, haja o direito ao contraditório, o direito à defesa, ou se eventualmente não havendo elementos mínimos, o que me parece difícil por conta, naturalmente, dos elementos que já foram trazidos e da repercussão que o caso tem, mas enfim, não tendo elementos, aí o processo iria para o arquivo. Mas tudo indica que teremos o andamento disso, e agora é importante a gente analisar e ir obtendo as informações da individualização de cada figura nesse processo, porque quando a gente analisa de uma forma geral, é evidente que a gente analisa o caso como um todo, mas do ponto de vista judicial, é fundamental que haja individualização das atitudes que tenham sido tomadas por cada um dos atores, Jair Bolsonaro, Braga Neto, enfim, todos os eventuais envolvidos, e a capitulação legal para cada prática, eventualmente, que tenha sido apontada a essas pessoas. Ô, Vilela, deixa eu só acrescentar aqui, a gente está, claro, tendo o contato com essa decisão agora, integram de maneira livre, consciente e voluntária uma organização criminosa constituída desde pelo menos o dia 29 de junho de 2021 e operando até o dia 8 de janeiro de 23, com emprego de armas. Essa organização utilizou violência grave, ameaça com o objetivo de impedir e regular o funcionamento dos poderes da República, depor um governo legitimamente eleito. Esse é um trecho da decisão. Inclusive quem está nos acompanhando, quem está nos assistindo, há a citação também de outras pessoas. Porque no total, não é, Vilela, são mais de 36, 37 pessoas que estavam sendo citadas, não é, Dora? E Vilela também, para a gente continuar conversando e falando sobre isso. Então, estamos tendo as primeiras informações sobre essa denúncia da PGR, e aí é saber, não é, Vilela, se todos já estão denunciados ou se houve esse fatiamento, só que outros nomes aparecem já nessa informação, nesse documento da PGR. Então, ao que tudo indica, se houve um fatiamento, outras pessoas já estão citadas nessa decisão. Vilela.
Exatamente, tudo indica, né, por essas informações iniciais, que mais de uma pessoa esteja envolvida, esteja denunciada por parte da Procuradoria-Geral da República. Agora, o que é importante se analisar dessa denúncia é a individualização que se faz da conduta de cada um desses atores, para que se possa ter a clareza da prática que eventualmente essas peças tenham tido, pelo menos da denúncia que está sendo apresentada individualmente em cada uma dessas pessoas, e para que se possa fazer realmente a adequação legal do crime que eventualmente tenha sido praticado. Essa análise tem que ser feita até para que eventualmente o judiciário possa fazer esse juízo inicial, se existem todos os elementos legais para que o processo realmente caminhe e aí os envolvidos passem a ser réus, ou então, não havendo elementos mínimos, que a peça ela vá para o arquivo. Há um outro trecho aqui da denúncia da PGR que diz o seguinte: a responsabilidade pelos atos lesivos à ordem democrática recai sobre organização criminosa liderada por Jair Messias Bolsonaro, baseada em um projeto autoritário de poder, enraizada na própria estrutura do Estado e com forte influência de setores militares. A organização se desenvolveu em ordem hierárquica e com divisão das tarefas preponderantes entre os seus integrantes. Dora Kramer, então, um documento citando o ex-presidente da República como sendo o líder dessa organização. Isso, o personagem principal. Agora, uma dúvida, porque havia uma expectativa de que talvez o procurador apresentasse todos os processos, uma denúncia conjunta, no caso de tentativa de golpe, vacinas e joias. É só da tentativa de golpe, Tiago? Ou não dá para saber? Essa aqui é a página 23, Dora. Essa aqui é a página 23 e diz justamente isso. Então, aos poucos, a gente vai tendo contato com todo esse texto. Mas, de qualquer forma, como a gente citou, o ex-presidente é citado como sendo o líder dessa organização criminosa. Certamente. Bom, hoje já vai começar a repercussão, evidentemente, porque isso por mais que se esperasse que essa fosse a possibilidade maior, não o arquivamento estava fora de possibilidade, mas poderia pedir mais investigações, mas não, a denúncia já estava, por mais que se tivesse essa expectativa, é claro que na hora em que sai o fato, na hora em que sai a decisão, aí é que começa a repercussão política. E aí vamos ver, me interessa muito ver como é que o Congresso, o que vai acontecer com esse movimento pró-anistia, do qual faz parte também aquela tentativa de se revogar a lei da ficha limpa, né? É todo um contexto que dá na mesma coisa, dá num alívio para as pessoas implicadas, e principalmente o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí vamos ver a reação do Congresso, para que lado que vai, e isso vai definir como é que fica realmente a situação nesse aspecto em que o ex-presidente está focando, que é no aspecto do Congresso. E também ele tem sido, vamos ver, ele tem sido um pouco, digamos, para não falar agressivo, incisivo em relação ao Supremo Tribunal Federal. Ali uma divisão no grupo dele, gente achando que ele não poderia, não é prudente ele agir dessa maneira. Outros, como os filhos, dizendo, olha, não adianta ser bonzinho com o Supremo Tribunal Federal, porque ali não tem conversa. Tudo isso nós vamos ver agora nos próximos passos, que já estão em andamento, aliás. Pois é, e Vilela, claro que a gente vai tendo contato com o documento no ar, aqui ao vivo, e claro que esse é o nosso papel de tentar começar a traduzir para o nosso público, mas eu queria que você esclarecesse do ponto de vista jurídico. A gente já falou aqui, mas é sempre interessante, quem vai chegando aqui na nossa audiência, a denúncia. No caso, o ex-presidente Jair Bolsonaro e os outros envolvidos, eles não se tornam réus. Quem vai decidir se eles vão se tornar réus ou não é o próprio Supremo Tribunal Federal, é isso, né? Exatamente. A partir dessa denúncia, ela é apresentada pela Procuradoria-Geral da República e é o Judiciário quem vai dizer se encontram-se ali elementos mínimos capazes de dar sequência ao processo criminal, e aí com isso, eventualmente, eles passem a ser réus num processo criminal,
ou se não existem elementos, e aí se vai para o arquivo. Naturalmente, diante da repercussão do caso, tudo que a gente tem acompanhado ao longo dos últimos tempos, existe a expectativa, sim, de que haja o prosseguimento e de que, de fato, eles se tornem réus. Mas, do ponto de vista formal, isso só vai acontecer a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal fizer a aceitação dessa denúncia. Bom, Dora e Vilela, a gente então agora traz as informações diretamente de Brasília, com a denúncia da PGR, repórter Janaína Camelo. A Janaína que desde cedo já trouxe essa informação, a possibilidade que essa denúncia, muito se falava nessa semana, né? Mas a Janaína mais cedo trouxe a informação de que a denúncia seria feita hoje. As últimas informações, Janaína, os outros detalhes, bem-vinda mais uma vez. Pois é, Tiago, boa noite mais uma vez a você. Desde cedo, o Procurador-Geral da República já tinha concluído essa análise, essa primeira análise, né? Dessa primeira cota aí que ele vai enviar dentro desse inquérito da tentativa de golpe de Estado para o gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Desde cedo já estava ali tudo pronto, só faltava mesmo incluir ali no processo, né? Nos autos, e isso foi feito agora há pouco. Então, ao todo, são 34 denunciados, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tem um trecho dessa peça, Tiago, que o Procurador-Geral da República disse que essa organização criminosa, que a Polícia Federal apontou ali que houve no governo de Jair Bolsonaro uma organização ali orquestrada, né, coordenada para tentar manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder, mesmo derrotado nas eleições. E um trecho dessa peça do PGR denunciando Jair Bolsonaro, ele diz o seguinte, que essa organização tinha por líderes o próprio presidente da República e também o seu candidato a vice-presidente, o general Walter Braga Neto. E aí o PGR escreve que ambos aceitaram, estimularam e realizaram atos tipificados na legislação penal de atentado contra o bem jurídico da existência e independência dos poderes e do Estado de Direito democrático. Então, era uma denúncia que já era esperada para essa semana. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, então, ele prepara para os próximos dias aí enviar o restante dessas denúncias, porque foram ao todo 40 denunciados só no inquérito da tentativa de golpe de Estado. E aí o que deve acontecer agora, Tiago? Abre-se aí um prazo de 15 dias. A partir deste momento que eles estão sendo denunciados, as defesas desses denunciados têm um prazo de 15 dias para se manifestar. Caso eles questionem essa decisão, essa denúncia do Procurador-Geral da República, e esses questionamentos, esse relatório volta para o Procurador-Geral da República, que vai ter 5 dias para devolver o processo para o gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Então, correndo todo o prazo ali processual, nesse primeiro momento, a expectativa é que o ministro Alexandre de Moraes coloque essas denúncias para serem julgadas na primeira turma aqui do STF já em abril. Se a primeira turma do STF aceitar essa denúncia do PGR, então esses denunciados, incluindo Jair Bolsonaro e Walter Braga Neto, viram então réus em uma ação penal aqui no Supremo Tribunal Federal. Tiago. É isso. Janaína Camelo, então, trazendo as informações da denúncia da PGR e trazendo também os próximos passos da análise que será feita em Brasília. Você volta daqui a pouquinho, mais um giro com os nossos comentaristas, claro, Dora Kramer, Cristiano Vilela. Dora, claro que a repercussão política vai ser muito grande. Quando foi feita a denúncia lá atrás, já o indiciamento, na verdade, de todos os envolvidos, já houve uma discussão muito grande, e agora com essa denúncia a partir da Procuradoria-Geral da República. Dora. Agora a coisa entra num outro patamar, né? Agora eu queria fazer uma pergunta ao Vilela, na experiência dele aí como advogado. Por favor. Vilela, são 40 pessoas, 40 condutas a serem individualizadas, portanto, né? E existe uma expectativa, isso foi sempre muito falado, de que esse processo, de que isso fosse examinado, julgado, terminado ainda no ano de 2025, para que não houvesse injunção eleitoral no ano de 2026. Você acha que isso é factível, que é objetivamente possível? Bom, Vilela daqui a pouquinho acrescenta. Para você abrir o seu microfone, Vilela, por favor.
Já está aberto. Vilela, a Dora fez essa questão sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro e também essas 40 pessoas. Vilela. Meu microfone está aberto. Agora sim. Está ouvindo? Tudo então, certo. Tá bom. Olha, é factível, até é, né? Desde que a corte ela passe a ter olhos mais centrados justamente ao andamento desse processo. Usualmente, talvez se fosse um caso mais comum, um caso que não tivesse a visibilidade toda, seguramente demoraria anos e anos para ser processado, por esse grande número de réus, a necessidade de ouvir a todos eles, de apresentação de defesa e tudo mais. Agora, por se tratar de algo realmente que trate dos interesses do próprio Estado de Direito, é possível que haja, sim, uma força-tarefa, que haja um foco da Corte no sentido de fazer com que esse julgamento ele seja feito ainda esse ano. Agora, é evidente que é fundamental que essa rapidez, ela em momento algum, ela deixe de lado o direito de defesa, que num caso como esse, envolvendo tantos atores e atores emblemáticos da República, é mais do que nunca necessário para resguardar a fidedignidade da decisão judicial. E Vilela e Dora, temos aqui o trecho do documento em que há a citação ao ex-presidente Jair Bolsonaro sobre os crimes que ele teria cometido, ou seja, a denúncia, né, em relação ao ex-presidente. Senhor Jair Messias Bolsonaro, pelos crimes de liderar organização criminosa armada, aí tem todas as informações técnicas dos artigos, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, e considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado, observadas as regras do concurso de pessoas, concurso material, aí a citação ao artigo, Vilela. Por esse trecho, o que a gente pode entender? Eles falam, tem a relação com os atos de 8 de janeiro, é isso? Exatamente. Veja que nós temos aí uma petição que foi protocolada há 20 minutos no Supremo Tribunal Federal e é uma petição que tem 270 páginas, 200 menções, 199 menções ao presidente Jair Bolsonaro e que traz realmente nessa análise prévia que a gente tem conseguido fazer nesses minutos, ela traz uma contextualização que ela se inicia em julho de 2021, nas lives presidenciais, quando o presidente faz os ataques mais duros às urnas eletrônicas, ao sistema eleitoral e tudo mais, até passando por todo aquele último ano de governo Bolsonaro, chegando até aos ataques do dia 8 de janeiro, como, de acordo com a denúncia, a efetivação, a concretização de uma ideia de golpe de Estado que já vinha sendo urdida desde 2021. E, Vilela, só uma dúvida, são vários os crimes citados, daqui a pouquinho a Dora fala, e se quiser perguntar para o Vilela também, fique à vontade, Dora. São vários os crimes citados, ou seja, ele pode ser, se obviamente o Supremo aceitar a denúncia, ele pode ser julgado por todos os crimes, alguns crimes podem ser descartados, essa é uma praxe. Eu me lembro muito do próprio Mensalão no julgamento do Supremo e até do Petrolão, né, como a gente falava, que alguns crimes eram descartados no julgamento. Isso pode acontecer também. Exatamente, pode acontecer, mas pelo conjunto da obra e por se tratar de uma ação que ela vem demonstrando toda uma linha do tempo que se iniciaria em julho de 2021 e iria até os atos de 8 de janeiro, me parece que é difícil que haja aceitação que não seja integral. E aí sim, o processo judicial acabar fazendo com que, eventualmente, determinado réu, ele possa ser condenado por um crime e absolvido por outro. Mas eu vejo que nesse caso, por se tratar de uma acusação que demonstra uma conjuntura de fatos que foram construídas através do tempo, eu vejo que é muito difícil que ela avance sem que haja realmente a apreciação da totalidade de crimes que estão sendo colocados para cada uma das pessoas envolvidas. Ô Dora, e uma informação também que nossa equipe está, claro, se debruçando também sobre esse documento e chega agora que Valdemar Costa Neto, que foi indiciado pela Polícia Federal, não foi citado na denúncia da PGR. Isso chama atenção. Não, pois é, porque a Janaína trouxe que agora foram 34.
mas falta ainda uma outra parte, talvez ele esteja, né? Agora, sabe, aquela hora eu queria falar o seguinte, essa linha do tempo construída aí na denúncia, ela nos mostra claramente por que tanto empenho na anistia daqueles que o ex-presidente disse, eu não estou lutando pela minha anistia, estou lutando pela anistia daquelas pessoas que foram condenadas. Ora, se aquelas pessoas fossem perdoadas, e elas são o ápice, então se é perdoado quem fez o ápice não existiu, portanto fica muito mais fácil derrubar todo o para trás, né? Aí veio quando você cita esse trecho, né, que vem lá de 2021, eu tinha ouvido falar em 19, mas enfim, ao longo do mandato, né? Você vê que é uma linha do tempo construída ao longo do mandato, uma coisa que não surgiu do nada, de pessoas que estavam ali naquele quartel, né? Pelo que apresenta a PGR, é algo que aquilo só foi a culminância. E se eles forem perdoados, nada. O para trás não foi uma urdidura para culminar naquilo do 8 de janeiro. E agora há pouco a gente colocou na nossa tela, Vilela, a citação ao ex-presidente Jair Bolsonaro e também a situação nominal de Walter Braga Neto, dizendo que eles incitaram a tentativa de golpe, enfim. Eu já continuo conversando com vocês, porque nós temos mais um convidado aqui com a gente, o professor Acácio Miranda, advogado, também nosso consultor, participa sempre da programação da Jovem Pan e também nos ajuda a esclarecer essa denúncia da PGR. Tudo bem, professor? Como sempre, muito obrigado por sempre nos atender. E eu pergunto, a partir de agora, essa denúncia, de que forma que isso mexe não só com o mundo jurídico, né, professor? A partir de agora, qual que deve ser o desdobramento disso? Todos devem ser possivelmente julgados pelo Supremo, o Supremo pode não aceitar a denúncia de um ou outro envolvido. O que é possível esperar, professor? Bem-vindo mais uma vez. Tiago, boa noite a você, boa noite aos meus colegas e uma boa noite especial à nossa audiência. Você bem disse, a próxima etapa é que essa denúncia seja encaminhada à primeira turma do Supremo Tribunal Federal para que estes 5 ministros façam a análise técnica desta denúncia e, a partir disso, entendam, primeira opção, se estão preenchidos todos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e, consequentemente, essa denúncia será recebida ou, segunda opção, não estão preenchidos os requisitos do artigo 41 e, consequentemente, essa denúncia não será recebida e este processo será arquivado. Caso optem pela primeira opção, a partir disso, Bolsonaro será réu e será julgado perante a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Caso optem pela segunda opção, aí o processo, entre aspas, morre e ele não será réu. Ele simplesmente foi denunciado sem que essa denúncia fosse convertida numa ação penal. O professor, uma discussão que foi feita durante aquele período em que houve o indiciamento dessas pessoas é sobre um possível julgamento, como o senhor destacou, na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. O Vilela também falava sobre isso. O senhor não acha que haverá, de uma certa maneira, uma pressão muito grande dos advogados dos envolvidos, caso, obviamente, o Supremo aceite a denúncia que foi feita da PGR, para justamente o plenário da Corte fazer essa avaliação, já que são acusações graves e um processo que pode se arrastar também? Eu acho que essa pressão será feita e ela será exercida de algumas formas. Primeiro, o pedido de suspeição ou impedimento de alguns ministros. Em segundo lugar, como preliminar, eventualmente levantarem uma discussão sobre o foro por prerrogativa de função ou não. Afinal, esse é um entendimento jurídico que o Supremo mudou pelo menos 5 vezes nos últimos 10 anos. E aí a terceira opção,
que no meu entendimento é a que tem mais razoabilidade e tem mais probabilidade de ser aplicada em termos práticos, é levar este julgamento ao plenário. E eu confesso a você, Tiago, que vejo como a alternativa mais razoável, já que envolve um ex-presidente da República num momento de polarização, uma série de pressões que serão feitas ao Supremo, é melhor que esse julgamento se dê pelo plenário, pelos 11 ministros, até a bem do debate, a bem da discussão, a bem do contraditório e da ampla defesa. Então vejo essa como uma tendência natural e até razoável. E mais uma dúvida, antes de passar para os nossos comentaristas, para conversar também com o senhor professor. Essa decisão de tirar essa análise da primeira turma e jogar para o plenário, é uma decisão que deve partir de um advogado ou dos advogados dos envolvidos, ou se o presidente da corte entender e chegar ao entendimento com os outros ministros, isso é possível de acontecer? Pode acontecer das duas formas. A corte pode adotar essa opção de ofício, está previsto no regimento, como pode ser feito o pedido por um dos advogados e esse pedido ser acolhido e ser determinada essa opção. Então existem os dois caminhos. Eu acho que esse pedido naturalmente será feito pelos advogados, até porque o ex-presidente, de um tempo para cá, tem a sua defesa conduzida de forma mais técnica, por advogados mais experimentados em termos técnicos. Então eu vejo essa como uma tendência. Mas nada impede, repito, que o Supremo faça de ofício. Mas eu acho que o pedido da defesa será mais rápido e será acolhido. Professor, vou chamar a Dora Kramer, também o Cristiano Vilela. Estamos conversando com o professor Acácio Miranda sobre essa denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República. Dora Kramer. Boa noite, Acácio. Eu tenho várias dúvidas, né? A primeira é muito rápida, porque ali no tribunal tem gente, tem ministros que defendem um exame pelo plenário. Agora, isso é uma decisão do presidente da corte? Boa noite, Dora. A rigor, pode ser uma decisão do presidente da corte. Ela pode ser tomada de forma colegiada e pode ser tomada pelo presidente da corte. O regimento dá essa margem. Normalmente, é o presidente da corte quem o faz. Mas se a gente for olhar no histórico que se tem, ele o faz após uma consulta aos seus pares, para que não seja criada uma beligerância entre eles, mas respondendo objetivamente, pelo regimento, é o presidente da corte. Mas aí, posso só complementar, porque Claro. é essa questão ainda. Qual que é a diferença para o advogado, para a pessoa que está sendo ali julgada, entre a primeira turma e o plenário? Por que é diferente? Por que pela sua exposição, para quem está sendo julgado, é melhor pelo plenário, né? Por quê? O que é essa diferença? A rigor, a gente tem que olhar para uma circunstância objetiva e para uma circunstância subjetiva. Objetivamente, seriam 10 ministros e não 5 ministros. Para quem não sabe, o Supremo Tribunal Federal é composto por 2 turmas, cada qual com 5 ministros, e o presidente não compõe nenhuma das turmas. A primeira turma, quando a gente olha para a composição dela, é uma turma menos favorável ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A rigor, obviamente que um juiz e um ministro é imparcial, então não dá para a gente falar que eles são contrários ao ex-presidente, mas olhando para um histórico de decisões, supostamente eles seriam contrários a ele. Então, isso que dá margem a essa segunda hipótese, que é uma hipótese mais subjetiva. No plenário, com uma maior quantidade de ministros, inclusive aqueles 2 ministros que tenham mais alinhamento com ele, o ministro André Mendonça e o ministro Cássio Nunes Marques, talvez a tendência fosse melhor. Professor Acácio, o Vilela conosco também, Dora Kramer, deixa eu trazer aqui para essa nossa discussão um outro trecho do documento que foi divulgado agora há pouco, quem está nos acompanhando, quem está nos assistindo, que esse trecho diz o seguinte: as investigações revelaram uma aterradora operação de execução do golpe em que se admitia até mesmo a morte do presidente da República e do vice-presidente da República eleitos, bem como a de ministro do Supremo Tribunal Federal. O trecho
continua dizendo o seguinte: os integrantes da organização criminosa estruturaram, no âmbito do Palácio Planalto, um plano de ataque às instituições com vistas à derrocada do sistema de funcionamento dos poderes da ordem democrática, que recebeu o sinistro nome de Punhal Verde Amarelo. O plano foi arquitetado, levado ao conhecimento do presidente da República, que ele anuiu a estação a Jair Bolsonaro, ao tempo em que era divulgado o relatório em que o Ministério da Defesa se via na contingência de reconhecer a inexistência de detecção de fraude nas eleições. O plano se desdobrava em minuciosas atividades requintadas nas virtualidades perniciosas. Tinha no Supremo Tribunal Federal o alvo a ser neutralizado. Cogitava o uso de armas bélicas contra o ministro Alexandre de Moraes e a morte por envenenamento do presidente Lula. Cristiano Vilar, eu queria que você comentasse esse trecho que a gente acabou de destacar e fizesse a pergunta para o professor Acácio. E a gente discutiu muito, né, sobre essa possibilidade de assassinato das autoridades brasileiras. Isso, ao que tudo indica, por mais que, obviamente, isso daí não saiu do papel, é um crime tramar? Pois é, Tiago, esse aspecto, ele acaba sendo uma faca de dois gumes na denúncia que foi apresentada hoje pela Procuradoria-Geral da República, pois a partir do momento que se buscam tantos elementos e elementos que porventura não tenham uma conexão direta com o envolvimento de cada um desses acusados, muitas vezes pode se enfraquecer a sustentação da acusação que está sendo feita a cada um desses atores. Então, muitas vezes, quando se faz uma denúncia trazendo realmente um volume grande de elementos, acaba sendo difícil provar a conexão de todos esses elementos. Então, um caso como esse, que ainda talvez tenha um pouco de dificuldade de ser provado e de ser provada a participação ou a ciência de todos esses atores, pode acabar eventualmente sendo uma faca de dois gumes e acabar levando a um prejuízo a essa denúncia. Agora, aproveitar e fazer a pergunta aqui ao Acácio. Acácio, sempre bom revê-lo aqui na Jovem Pan. Acácio, nesse sentido, a população de uma forma geral, a sociedade, ela por vezes ela fica ali um pouco confusa com relação a uma série de anulações de condenação, situações que nós vimos já inúmeras vezes na República. Nesse sentido, um caso como esse, um caso complexo, um caso envolvendo um número significativo de atores importantes da República, na sua visão, de que forma o Supremo Tribunal Federal deve conduzir esse processo no sentido de fazer com que talvez o interesse em ter um resultado o quanto antes, naturalmente, é importante para a sociedade, até com vistas a um processo eleitoral, mas de que não se perca no sentido de eventualmente fragilizar as condenações que eventualmente aconteçam e com isso dar margem para possivelmente que se pleiteie eventuais anulações no futuro. Vilela, boa noite, amigo, prazer revê-lo. Antes de responder a sua indagação, eu só vou complementar o que a Dora havia perguntado. A primeira turma, Dora, eu olhei aqui porque eu não lembrava exatamente a composição. Hoje é composta pelo ministro Alexandre de Moraes, pelo ministro Cristiano Zanin, pela ministra Carmen Lúcia, pelo ministro Luiz Fux e pelo ministro Flávio Dino. Então, olhando para a composição da primeira turma, não é exatamente favorável em termos de jurisprudência ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por isso que eu acho que até a bem da narrativa há uma tendência que isso vá para o plenário. Vilela, um parênteses, espera um pouquinho só. A primeira turma, ela é chamada de forno de micro-ondas. Câmara de gás. Câmara de gás para nós advogados. Câmara de gás, isso. O Vilela, é óbvio que existem, e hoje eu estava numa entrevista de manhã falando sobre um acidente de automóvel e estava discutindo isso. É óbvio que as pessoas querem que a justiça seja célere, até para que elas tenham essa sensação de crença na aplicação da lei ao caso concreto. Mas é óbvio também que a justiça não combina com o assodamento, a justiça deve observar todos os requisitos e todos os
as características de um processo penal, de um processo constitucional e da legislação para que ela seja aplicada da melhor forma possível ao caso concreto. E num momento de polarização como este que nós vivemos, e no momento em que as pessoas estão com os ânimos aflorados e o Supremo Tribunal Federal é o principal alvo, é natural que esse processo seja conduzido com toda a parcimônia possível, sem preocupação com o calendário eleitoral, porque a principal finalidade aqui é a aplicação da lei ao caso concreto. A gente sabe que existem outros fatores que acabam influenciando na atuação do Supremo Tribunal Federal, principalmente essa proposta de alteração à lei da ficha limpa. Por quê? Se esse processo não for julgado até as eleições de 2026, mas a lei da ficha limpa for alterada, o ex-presidente estará elegível, porque ele não terá condenação criminal. E o que se pretende na alteração da lei da ficha limpa é exatamente só tornar inelegíveis aqueles que sejam condenados criminalmente. E isso vai impor uma pressão política ao Supremo. É difícil cravar, mas no meu entendimento o Supremo não pode se prender a essas circunstâncias, porque aí toda essa narrativa que a gente defende, inclusive, de imparcialidade, cai por terra. Professora Cássio, eu queria só acrescentar também, nesse trecho em que a gente tem também uma citação que é a seguinte: a decisão dos generais, especialmente dos que comandavam regiões e do comandante do Exército, de se manterem no seu papel constitucional, foi determinante para que o golpe, mesmo tentado, mesmo posto em curso, não acabasse prosperando. De uma certa maneira, claro que a gente está tendo contato com esse documento agora, professor? Isso daí vai ser desdobrado nos próximos dias, mas o senhor acha que há uma fundamentação, ou seja, essa citação de todos os crimes que foram cometidos e essa citação também às Forças Armadas, professor? Há uma fundamentação? Algo está bem estruturado? Eu acho que o principal fator de prova que chegou a tudo isso é essa ruptura interna nas Forças Armadas. Fica muito claro, pelo menos para a gente que acompanha superficialmente, que parte das Forças Armadas aderiu a essa ideia, parte das Forças Armadas não aderiu a essa ideia, e por conta desta não adesão de parcela, circunstâncias mais graves não foram postas em prática. Quando a gente olha para o crime, e tem até uma certa ironia, que eu sempre falo sobre isso, a Dilma caiu por conta de duas leis que ela criou: a lei das organizações criminosas e a lei anticorrupção. E o Bolsonaro agora está sendo processado por uma lei que ele criou, que é aquele último capítulo do Código Penal, que é o capítulo dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. E há uma peculiaridade neste capítulo: há a punição da tentativa, até porque se um golpe de Estado for concretizado, há uma ruptura institucional e não teria forma de você julgar aquelas pessoas, porque elas estariam, entre aspas, no poder. Por isso que o tipo penal equipara a tentativa ao crime consumado. E diante das circunstâncias que se tem e diante de criminalizar-se a tentativa, eu acho que há, neste momento, uma solidez de provas para o oferecimento da denúncia. Mas quando nós tivermos o julgamento efetivamente, aí essas provas serão estressadas, serão contraditadas, serão linchadas em praça pública, e aí a gente vai saber efetivamente se elas são suficientes ou não para condenação. E, professor, mais um trecho aqui do documento diz o seguinte: a última esperança da organização estava na manutenção de 8 de janeiro. Os integrantes a manifestação do dia 8 de janeiro. Os integrantes trocavam mensagens apontando que ainda aguardavam uma boa notícia. A organização incentivou a mobilização do grupo de pessoas em frente ao quartel-general do Exército em Brasília, que pedia intervenção militar na política. Os participantes daquela jornada desceram toda a avenida que liga o setor militar urbano ao Congresso Nacional, acompanhados e escoltados por policiais militares do Distrito Federal. Essa relação com a denúncia sobre a tentativa de golpe de Estado e o 8 de janeiro, professor,
O documento faz essa ligação, portanto, faz essa citação. O senhor acha que isso, de uma certa maneira, também está bem fundamentado? Porque, obviamente, há muita politização desse debate aqui no Brasil, né? As divisões, claro, cada lado faz a defesa da forma como entende. Mas, juridicamente, professor, acho que é importante passar isso para a nossa audiência. Sim, eu acho que há, e quando você diz bem fundamentado, Tiago, a gente precisa olhar esse bem fundamentado sob alguns aspectos. Neste momento, olhando para o artigo 41 do Código de Processo Penal, que estabelece os requisitos para o oferecimento da denúncia e para o recebimento da denúncia, eu acho que há fundamentação suficiente. Mas eu disse lá atrás e vale repetir, tudo isso será discutido amplamente durante a ação penal. E durante essa ação penal, é óbvio que isso será contraditado ou não, são alguns os réus, cada uma dessas provas precisa ser individualizada em relação a eles. Mas é indiscutível também, quando a gente pensa no 8 de janeiro, que o 8 de janeiro foi um desdobramento de todos esses atos. O 8 de janeiro não teria acontecido, e aí eu estou até afastando a questão do haver ou não haver golpe de Estado. Eu estou pensando em termos de consequência, efetivamente. Se não fossem esses atos, nós não teríamos chegado ao 8 de janeiro. Então é impossível nós dissociarmos esta investigação dos atos do 8 de janeiro. E eu confesso a você que vejo até como positiva essa junção sob dois aspectos, vou jogar para os dois lados. Em relação àqueles que são contrários ao ex-presidente Jair Bolsonaro, você vai juntar aquilo que falta para a investigação do 8 de janeiro. Quem foram os mandantes, quem foram os financiadores e quem seriam os beneficiários. E também em relação aos que já estão condenados pelo 8 de janeiro, isso é positivo porque vai trazer uma margem de comparação em termos de pena. Aqueles que estavam praticando um golpe de Estado foram condenados a 12 anos. Aqueles que praticaram o 8 de janeiro estavam lá na ponta, precisam ser punidos. Mas será que a razoabilidade, em virtude deles não terem orquestrado esse golpe de Estado, terem servido como marionete de quem orquestrou? Então eu acho que todas essas discussões relacionadas ao 8 de janeiro, elas surgirão e são benéficas, não só para os dois lados, mas são benéficas para esse debate, para esse momento que a gente vive. Professor Acácio Miranda, muito obrigado pela sua gentileza mais uma vez com os espectadores da Jovem Pan. Claro que a gente volta a se falar e para saber efetivamente o que vai acontecer a partir dessa denúncia. Um abraço, professor. Até a próxima. Bom descanso. Abraço, Tiago, Dora, Vilela e audiência. Até mais.